A paz do Senhor Jesus Cristo, que é o príncipe da paz, esteja conosco. Amém, amém e amém. Meus amados irmãos, mais uma mensagem desta série muito abençoada de mensagens, que é conhecer a verdade e ser liberta, receber libertação. Toda e qualquer pessoa que acreditar somente ausência total de dúvida em relação à palavra viva do Deus vivo. Amados irmãos, estamos usando a Bíblia Almeida, revista e atualizada. É essa versão que estamos usando. Em Oséias, capítulo 6, no verso 3, Deus fala para nós conhecer Ele na palavra dele e prosseguir em conhecê-lo, porque todo tanto é pouco, né? Em João, capítulo 10, verso 27, o Senhor Jesus Cristo, nosso irmão maior, ele vem nos falar que as ovelhas dele ouvem a voz dele, ele as conhece, ele as conhece e nós seguimos ele. Isso. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Em Mateus capítulo 17, no verso 5, Deus Pai vem nos falar: este é meu filho muito amado, é o meu filho muito amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me alegro. A ele ouvir, ao meu filho vocês devem ouvir. Amém, amém, amém. Amados irmãos, conhecer a verdade e ser liberto. Precisa conhecer, não de ouvir falar, mas sim de relacionamento. Isso. O tema da mensagem de hoje vem falar: igreja começa em casa, na família. Isso. Em Atos dos Apóstolos, que eu costumo dizer que são ações do Espírito Santo através dos apóstolos, porque nossos corpos é templo, morada do Espírito Santo. Atos capítulo 12, façamos a leitura. Olha o que Deus vem nos falar, porque a palavra é dele, né? Então é ele que fala. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Tá vendo? Para os maltratar. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. Mandando prender a Pedro, e prendeu ele. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor de Pedro. Você está vendo que oração incessante por parte da igreja. Igreja é ser humano. Pessoas unidas no mesmo local fazendo oração a Deus. Oração a Deus é conversar com Ele. E melhor ainda é pegar a palavra dele e recitar para ele. Assim diz o Senhor. Está escrito, entendeu? Pedro, pois, estava guardado no cárcere, quer dizer, estava preso, né? Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja, das pessoas, a favor dele. Essas pessoas que estavam onde? Estavam no templo? Não, pois estavam sendo perseguidas pelo rei Herodes para prender e maltratar. E diga-se, matar também. Maltratava primeiro para depois matar, entendeu? Eles não estavam na casa de oração nenhuma, não. Em alguma sinagoga, porque naquele tempo era sinagoga, né? Que é o templo judaico, né? Não, eles estavam reunidos em uma casa, em um local. Pode ser lá no campo, por debaixo de uma árvore, sabe? Dentro de uma casa, em um local. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio de vocês. Diz o Senhor Jesus Cristo, não é? Agora façamos a leitura do que Deus vem nos falar em Romanos, capítulo 16, o verso 3 e o 5. Façamos a leitura. Olha aqui o verso 3. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. É Paulo, cheio do Espírito Santo, sabe? Falando, anunciando
Olha o verso 5. Saudai igualmente, saudai também a igreja, as pessoas que se reúnem na casa deles. Ai, que coisa mais linda, hein? Maravilhoso, né? Em Efésios capítulo 1, verso 22 e 23, façamos a leitura. Aqui vem nos falar o que Deus Pai Nosso, Ele fez a favor do Filho muito amado, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor meu e Deus meu, e pôs todas as coisas debaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. A qual, a igreja, né? A qual é o seu corpo. Maravilhoso, né? Colossenses capítulo 1, versos 17 e 18, façamos a leitura. Olha o que Deus Pai vem nos falar aqui. O Senhor Jesus Cristo é antes de todas as coisas. Antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Tudo nele permanece. Mantém-se. Tudo subsiste, mantém, permanece. Amados, é lindo demais, né? Agora em Colossenses 4, 14 e 15, façamos a leitura. Olha aqui para vocês verem aqui, ó. Saudai-vos, Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia, e a ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. A igreja que ela hospeda em sua casa. Você está vendo que a igreja é o corpo de Cristo? É as pessoas reunidas em nome do Senhor Jesus Cristo, que a igreja é o corpo do Senhor Jesus Cristo, Ele é o cabeça, estão vendo? Que saudai aos irmãos de Laodiceia e a ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Igreja não é tijolo em cima de tijolo, é casa de oração. E cada uma tem um nome, uma denominação, uma placa do lado de fora, entendeu? E o Senhor Jesus Cristo nunca pregou divisão, hein? Ele é união, venha a mim todos. Ele é união, nunca divisão. Amados irmãos, em Filemão capítulo 1, versículo 1 e 2, façamos a leitura. Olha o que Paulo fala aqui, ó. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e ao irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa, e a igreja que está em tua casa. A igreja, as pessoas reunidas. Tá vendo como que a igreja começa em casa e deve permanecer assim? A igreja começar em casa. Depois vamos para a casa do Senhor. Porque o salmista escreveu, e eu faço minhas palavras dele. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, amados irmãos, tecemos aqui uns comentários. Meus amados irmãos, entendam que em Mateus capítulo 18, no verso 20... o Senhor Jesus Cristo, o Filho muito amado de Deus Altíssimo, Deus Pai Nosso, Ele é filho, Ele não é criatura. Ele fala assim para nós, assim, ó, porque Ele fala, né, que a palavra vive em todo o tempo, né? Então Ele não falava e nem falará, Ele fala, né? Ele fala assim para nós, onde estiver 2 pessoas ou 3, ou até mais, reunidas em nome dele, do Senhor Jesus Cristo, Ele está no meio de nós, Ele está junto de nós, entendeu? Na pessoa do Espírito Santo, né? Amados, entendam que o Senhor Jesus Cristo, Ele nunca mencionou o nome de templo religioso, nunca. Mesmo porque Ele manda que devemos anunciar, semear o evangelho da graça a toda criatura. Amados irmãos, a igreja somos nós, reunidos em algum lugar, em o nome do Senhor Jesus Cristo, é no nome dEle, não é no nome de ninguém. E diga-se, Ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Então, amados irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele manda que devemos anunciar, né? Semear as boas notícias
do Santo Evangelho da Graça, né? Que Mateus escreveu, Marcos, Lucas, João o Evangelista, né? Que tinha o João o Batista, não é? E é só anunciar? Não. Aqui, Tiago capítulo 2, versos 17 e 26. Deus fala para nós que assim também a fé é o nosso acreditar, porque fé e acreditar é a mesma coisa. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Não adianta a pessoa acreditar e não praticar, está morto, não é? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também o nosso acreditar sem obras, sem praticar, também está morto, é inoperante, entendeu? E em Tiago, capítulo 1, verso 22, Deus ele fala para nós, além de acreditarmos, ele fala que tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Palavra de quem? Palavra de Deus. Não é de pastor, pastora, missionário, missionária, bispo, bispa, apóstolo, não, do padre, não. Sejam praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes. Ouvir ela e deixar, não. E não somente ouvintes, negando-vos a vós mesmos, enganando-vos a vós mesmos. Entendeu, amados irmãos? Então tem que ouvir ou então ler, acreditar e colocar em prática. Assim diz o Senhor. Eu vou na fé, porque tudo é possível que crê, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, meus amados irmãos, ficamos por aqui com essa mensagem, pedindo a vocês, né, que ouça ela muitas vezes com seus entes queridos, seus familiares, parentela, até com a sua vizinhança, se possível for, né? Deseja, queira fazer reunião familiar uma vez por semana, né? Ouvindo a palavra de Deus, né? Ouvindo aqui os santos mandamentos, ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, aqui nesse nosso canal. Que nós não negamos o nome do Senhor Jesus Cristo e nós fazemos o que podemos e o que devemos fazer para anunciar as boas notícias do Evangelho da Graça. Graça é a favor de Deus Pai. Ele amou tanto o mundo que ele enviou o teu filho, teu único filho, não é criatura igual a você. Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o teu filho único para todo aquele que nele acredita, não morra, morrer, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Olha que delícia, não é? Então, ficamos por aqui com essa mensagem. Eu, a Maria Los Angeles, que vos fala, profetiza em missão cristã, boca de Deus, porta-voz de Deus, mas é na pessoa do Espírito Santíssimo de Deus Altíssimo, o Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo da palavra, sempre em um nome santo e poderosíssimo do nosso irmão maior, do Senhor Jesus Cristo, no amor verdadeiro e duradouro de Deus Altíssimo, que Ele é amor, e Ele é Pai e Ele é nosso. Nós nos despedimos abençoando todas aquelas pessoas que acreditam em Deus, acreditam na palavra dele, acolhe essa palavra, medita nela, examina ela, pratica ela e anuncia. É o ide do Senhor Jesus Cristo por todo mundo e anunciar o Evangelho da Graça a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo, mas quem não acreditar já está condenado. Né? Amados irmãos, ficamos por aqui, tá? Pedindo a vocês que carimba o joinha, planta a tua boa semente nesta terra aqui que é boa. Lá na frente tem colheita, tá bom? Beijo no coração de todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.